Agora a gente vai falar de saúde. Você sofre disso ou conhece alguém que transpira em excesso nas mãos, nos pés, nas axilas? O nome disso é sudorese, não? Hidrose. Hidrose. Tudo bem? Hiperidrose. Tudo bem, doutor Cláudio Tudo Lucan? ótimo. Hiperidrose. É uma sudorese em excesso. Exagerada, desproporcional. Quando que eu sei que é em excesso? A gente tem como se fosse um refrigerador interno, então quando está muito quente, a gente resfria. E o suor faz esse processo de resfriamento. Então é importante suar. É muito importante, Tá. mas às vezes a gente sua demais. 2 vezes, 3 vezes. Tem gente que sua 4 ou 5 vezes mais do que é o normal. Nossa. E é demais, você fica encharcado. E é um desconforto, né, doutor É um Cláudio? grande desconforto físico e psicológico, né? Imagina cumprimentar alguém e sua mão está pingando, literalmente, Chega água. a pingar. Tem gente que para na frente do consultório assim e pinga gota de água. É mesmo? Tem gente que escorrega na sandália. Imagina você sair com sandália e escorregar de tão suado que está o pé. É comum suar nos pés? Porque eu conheço muita gente, inclusive eu, dependendo da situação, dependendo do calçado, eu sinto que eu suo um pouco a mais. O normal é suar pouco, chegar em casa e as meias estarem levemente molhadas, mas não muito. Tá. Agora tem gente que está com as meias encharcadas e isso não é normal, tanto é que favorece o crescimento de fungo um atrás do outro. São pessoas que têm micose de repetição. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra, Tá. exatamente. Doutor Cláudio, vamos ver uma imagem aqui. Nos locais do corpo que mais podem ser acometidos pela hiperidrose. Rosto, no crânio facial, onde, doutor? Não tem gente que conversa com você e escorre suor na testa? Tem. Não tem gente que está sempre limpando a nuca, a orelha? Tem gente que sua no rosto inteiro. Ou só na região da testa ou no couro cabeludo como um todo. E isso é bastante desconfortável. A gente classifica as hiperidroses, o suor excessivo, em 2 tipos. Tá. Algumas são generalizadas, a pessoa sua no corpo inteiro. Então ela está sempre molhada. Esses são casos específicos de sudoreses focais. Tá. Localizadas, onde a gente tem 1 ou 2 áreas acometidas. E essas são as que a gente mais frequentemente encontra suor. O rosto é mais frequente que nas axilas, por exemplo? Não é. Eu As acho que a axilas. hiperidrose, suor na axila, é o mais inconveniente. Depois eu vejo nos pés, mãos e cabeça ou rosto. E Tá. tem gente que sua muito no bumbum ou na região genital, a ponto de ficar sempre encharcado e bem desconfortável com o seu parceiro. Que coisa. Tá, vamos agora aos mitos e verdades sobre isso, e depois tem perguntas e no decorrer da nossa conversa, acho que vão surgir outras dúvidas, porque, olha só, isso aqui embaixo dos seios também é comum, né? Tem gente que sua o corpo todo, né? É. Ou sua tanto na axila que começa a escorregar para a região anterior do tórax, para baixo, então Tá. usa 2 camisas. Tá. Bom, é mito ou verdade que suor excessivo é um processo alérgico causado pela genética? O suor, ele é fisiológico. O suor em excesso, ele não é normal. Tá. Ele é determinado muitas vezes geneticamente e outras vezes ele é adquirido por alterações como hipertiroidismo, problemas como obesidade, alcoolismo, Parkinson. Muitas doenças causam suor exagerado, mas não é alérgico. É um Tá. processo ou genético ou adquirido. Perfeito. É mito ou verdade que, além de causar sintomas físicos, a hiperidrose pode prejudicar o psicológico do paciente? É uma pena, mas tem gente que tem vergonha de se relacionar com outros de tão suado que fica. Imagina na escola e você vai escrever e sempre que você apoia a mão, você encharca o papel. Ah, Que eu tinha tipo uma de amiga problema? na escola que o caderno dela era todo ondulado por causa do suor das mãos. Pois é. Ou você vai falar em público, você vai apresentar alguma coisa no trabalho e sua axila está encharcada. Isso serve para homens e para mulheres. Então a gente vê muita gente no consultório que tem vergonha e usa 2 camisas ou vai com trocas para o trabalho de roupa para ao longo do dia. Nossa, tira o foco da pessoa, né? É um estresse psicológico muito importante. Perfeito. É mito ou verdade que o problema pode se manifestar em qualquer momento da vida? É verdade. É mais comum ele aparecer na adolescência e no começo da idade adulta. Mas tem gente com mais idade que começa a desenvolver tardiamente suor excessivo. Tá. É mito ou verdade que medicamentos de uso contínuo e alimentos condimentados
estimulam uma maior sudorese? Olha, isso é impressionante. O último levantamento que eu fiz eram 8 páginas de letra muito pequena de uma série de remédios que, se você tomar, você fica suando em excesso. Não Efeito todo colateral. mundo, não todo mundo, mas muitas pessoas suam com remédios para depressão, com remédios para pressão, remédio para colesterol, uma série de antibióticos causa sudorese excessiva. Então, às vezes, você tem uma sudorese medicamentosa. Tá. E aí, se regular o medicamento, a sudorese tende a... Troca o remédio, a gente tira a causa disso. Então, esse ponto é verdade, sim. Perfeito. É mito ou verdade que esfoliar ou lavar constantemente as regiões que suam em excesso ajuda no tratamento contra hiperidrose? Então, a gente tem suor excessivo e a gente tem o cheiro ruim que algumas pessoas sentem ou apresentam. Aí são coisas diferentes e o tratamento é diferente. Não é a maioria das pessoas que sua muito que tem cheiro ruim, é a minoria. A maioria das pessoas que sua muito lava as bactérias e não dá tempo de metabolizar isso em cheiro ruim. E você lavar em excesso as áreas que suam não muda nada o suor. Não muda nada. Nada. E pode ferir a E pele? você pode sensibilizar, deixar ela mais sensível, Tá. machucada. É mito ou verdade que não há cura definitiva para a hiperidrose, apenas cuidados paliativos? Não, isso é um mito. A gente consegue tem. tratar em definitivo alguns tipos de hiperidrose. Se ela foi adquirida, por exemplo, por hipertiroidismo, a gente trata a tiroide e você controla. As hiperidroses localizadas eu consigo em alguns lugares curar. Tem uma cirurgia que faz através de endoscopia no tórax e você corta um nervinho e você diminui substancialmente o suor na mão, na axila ou no tronco. Então essa é uma cirurgia curativa. Eu tenho algumas formas de cirurgia na axila que você entra com uma cureta, com uma colherzinha e raspa todas as glândulas sudoríparas. Chama-se curetagem das glândulas sudoríparas da axila. Poucas pessoas fazem, mas muita gente já fez essa cirurgia e o resultado é espetacular. Porque você raspa essa glândula e você diminui em 90% o suor. E é definitivo? Definitivo. Acabou. Tirou a causa. E não tem contraindicação? Eu acho que é só o bolso, porque é uma cirurgia. Então você tem que internar ou fazer em alguns consultórios. Tá. Ela é um pouco mais cara do que as substâncias, os cremes que a gente dá, do que a toxina botulínica, mas sem efeito. Não tem prejuízo Fantástico. para essa... Fantástico. É fantástico. Para a axila é um tratamento curativo mais seguro do que a cirurgia com a televisãozinha que o cirurgião torácico faz. Ó. É mito ou verdade que a aplicação de toxina botulínica pode ser uma opção eficaz no tratamento? Então, a aplicação da toxina botulínica, vulgo Botox, ela revolucionou a forma como a gente tratava o suor. A gente não entendia muito bem porquê, mas a gente aplicava a toxina botulínica na testa, melhorava a ruga e quem suava na testa parava de suar também, além de melhorar as rugas. Então a gente começou a aplicar mais superficial em áreas que tem glândula e o resultado é extraordinário. E ele dura mais do que nas rugas do rosto. Mas aí eu tenho uma dúvida. Então eu aplico na testa, paro de suar aqui. Eu começo a suar, por exemplo, aqui atrás ou em outra parte do corpo? Se você compensa essa sudorese em outro lugar, não. Então ela é maravilhosa para a aplicação de quem sua muito na axila, na mão e nos pés, porque são áreas pequenas, são áreas mais baratas, a gente usa uma grande quantidade de toxina botulínica, bloqueia o impulso nervoso, não sua ou sua muito pouco e dura, em vez de durar de 3 a 6 meses, como dura na testa, ele acaba durando de 6 a 12 meses. Tá. Então é mais econômico. Pro bolso, né? Mais econômico. Muito mais vantajoso. É mito ou verdade que a cirurgia sempre acaba com o suor excessivo? É sempre e nunca. Eu aprendi na faculdade que na medicina e no amor a gente nunca fala, né? Então, ela realmente tem o seu espaço, ela é bem definida, a indicação e melhora muito, mas não é sempre. Tem gente que tem um resultado espetacular para diminuir o suor na axila e começa a suar no tronco. Aí sim causa essa sudorese compensatória. Tá. Com aquela cirurgia da curetagem ou da lipoaspiração, não. Tá. Mas com a cirurgia do cirurgião torácico, sim. Tá. Vamos começar a responder as perguntas do pessoal de casa sobre hiperidrose. Primeira pergunta foi enviada pela Flávia. Fiz a cirurgia de hiperidrose há 1 ano, porque transpirava muito nas mãos e nas axilas. Só que o meu problema não foi resolvido, na verdade piorou. Comecei a suar muito em outras partes do corpo. Devo tentar fazer outra cirurgia ou só tomar medicamentos? Tá vendo? É o que nós conversamos. Não é? Às vezes essa cirurgia ela é muito
boa e resolve o problema. No caso dela, melhorou o problema, mas apareceu um outro problema. E às vezes esse é desesperador. Você começa a suar aqui no tronco, aqui nas costas, escorre líquido. E aí o tratamento é com medicamento oral. Mas os medicamentos orais, para quem sua muito, tem muito efeito colateral. Então as pessoas não gostam de tomar. E aí, doutor? A gente usa. Aí ela precisa voltar para o cirurgião e bater um papo. Ele tem algumas opções. Existem formas de tratar, mas é um efeito indesejado dessa cirurgia, sim. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Cíntia. A hiperidrose pode ser causada por um distúrbio na tireoide? Pois é, a gente sua em excesso por vários motivos. Um desbalanço metabólico, a tireoide é uma causa, obesidade é outra causa. Tem mulheres que na gravidez suam muito, na menopausa suam muito, Parkinson, linfoma, muitas doenças causam, é isso mesmo. Não falamos em nenhum momento do calor, então hiperidrose não está relacionada à temperatura externa, é uma coisa do próprio corpo. Sim, hiperidrose é o excesso de suor, é um suor desproporcional ao normal. O normal é suar um pouco, né? Tá quente, vai na academia, a gente sua. Exato. Mas não pinga quilos no chão. Próxima pergunta é enviada pela Lauane. Como tenho suor excessivo, uma amiga me disse que usar leite de magnésia nas axilas ajuda a aliviar o problema. Há alguma comprovação médica disso? E eu emendo, e há alguma contraindicação? Eu também sempre ouvi isso. Essa dica é ótima e ela funciona. A maior parte das substâncias que a gente usa para tratar suor excessivo, elas são feitas de cristais de alumínio. Aí você passa, sua, esse cristal ele condensa e ele obstrui, ele entope a glândula sudorípara. É o que tem no desodorante. Que é o que tem em todos os antiperspirantes. Tá. E nos desodorantes também, mas é o antiperspirante o nome certo. E o leite de magnésia, inclusive aquele famoso, funciona. O do vidrinho ele azulão? Tem alguns sais que ajudam na obstrução. E entope essa glândula e diminui o suor e o melhor, ele não tem efeito colateral, ele não dá alergia, ele não dá irritação, como muitos desodorantes, antiperspirantes e remédios para sudorese dão, coceira intensa. Esse não dá. Ô, doutor Cláudio, e eu posso usar só nas axilas ou posso usar onde eu tenho sudorese em excesso? Essa pergunta é boa, eu conheço nas axilas. Às vezes a gente dá para o pessoal que sua muito e tem alergia ou irritação dos remédios com alumínio para usar esse que é com magnésio e funciona. Nos outros lugares eu nunca indiquei, mas vale testar, mal não vai fazer. Isso que eu queria saber, mal não vai fazer. Próxima pergunta é enviada pela Paula. Toxina botulínica trata suor excessivo no couro cabeludo? Então, a toxina botulínica, o Botox, ele é maravilhoso para suor excessivo. Ele funciona no couro cabeludo também. O grande limitante da toxina botulínica é que quanto maior a área, mais a pontos de aplicação é preciso e mais caro fica. Tirando isso, ele funciona muito bem e eu conheço uma série de pacientes que escorriam suor pelo rosto e que se beneficiaram muito e ficam viciados. Uma vez por ano, aplicam um pouquinho. Tá. Mais uma pergunta. Adriana, durante a minha gravidez, passei a suar bastante, mesmo em dias frios. Pensei que isso melhoraria após dar à luz, mas já tive meu filho há 7 meses e a transpiração excessiva continua. Os hormônios podem ter causado uma hiperidrose? Pode acontecer, a gente falou sobre isso. E normalmente esses casos são de hiperidrose generalizada, ela sua no corpo todo, muito mais do que o normal. Se for localizada ou generalizada, tanto faz. É só ela procurar um dermatologista, ela vai ser orientada a como tratar e controlar isso. Melhora. Não é complicado? Não, tem tratamento. Tá. Mais uma pergunta. Bastante, né? A Vanessa, a partir de qual idade a cirurgia pode ser feita? E ela é muito complexa? Boa, Vanessa. Ela é complexa, sim. As duas são. Aquela cirurgia que é feita no hospital com um cirurgião torácico, ela é complexa, e aquela que faz a curetagem das glândulas também precisa de gente específica que tem um foco de atuação nisso. Tá. E a gente sugere que seja na idade adulta. Depois dos 20 anos é mais indicado pensar nisso, porque algumas coisas ainda vão mudar no decorrer do amadurecimento. Tá. Pelo menos então depois dos 20. Depois dos 20 é o ideal. Garotinho ainda, né? Garotinho, é verdade. Caroline pergunta, tenho vários cuidados com a higiene, mas mesmo assim a minha transpiração tem um odor bem desagradável. O que devo fazer? Então, suor é uma coisa, cheiro é outra. O suor normalmente não tem cheiro ruim e quem produz é uma glândula chamada glândula écrea. Mas a gente tem um outro tipo de glândula que dá cheiro,
E essa glândula também fica nas axilas, ao redor da auréola e na região genital. E é essa responsável pelo cheiro ruim. Tá. Então, como a gente trata o cheiro ruim? Eu preciso diminuir o suor, então a gente vai fazer todas as coisas que a gente já aprendeu com troca de roupas mais frequente, aplicação de toxina ou então algumas substâncias que diminuem o suor, mas a gente gosta de usar antissépticos ou antibióticos locais, sabonetes antissépticos ou cremes ou medicamentos que matam bactérias. Isso ajuda a diminuir o cheiro. Tá. Aí a gente estava falando sobre cheiro, me ocorreu uma pergunta. Era isso, então. Produtos locais. A gente trata o cheiro ruim do suor com tratamento tópico local. Tá. E aí fica para a vida toda, né? Provavelmente para a vida toda. Tem algumas pessoas que têm uma tendência a produzir mais secreção dessa glândula, então cheira mal. Perfeito. O Dr. Cláudio Vulcan é médico dermatologista da Sociedade Brasileira e Americana de Dermatologia e do Hospital Israelita Albert Einstein. O site do doutor é clinicavulcan.com.br. Vulcan com W e K. Vulcan.com.br. É Vulcan que fala? Vulcan, tá certinho. clinicavulcan.com.br. Muito obrigada. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde e até a próxima. Obrigado. Obrigada.